abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Grande Criador, como sempre, mortais precisam do imortal. O homem precisa de unção, de direção do céu. E aqui estamos, dependendo unicamente de Ti. Que a Sua palavra continue falando no coração eleito. Porque nem em todo o coração o Senhor consegue falar, mas aquele que abre o coração para a palavra entrar e o Senhor fazer a sua obra. E aqui estamos pedindo sua grande misericórdia que se estenda sobre todos nós e nos dê a palavra do momento para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, o título que nós temos aqui para podermos discorrer, eu quero falar mais com respeito a Cristo, mas de toda maneira estes títulos chegam até o nosso tempo. Ele falou de mim. Bem, Moisés já havia avisado o povo judeu que chegaria o tempo que Deus levantaria um profeta no meio deles. Já era uma mensagem para eles ficar na expectativa de algum tempo esta pessoa aparecer. Deus levantará, despertará um profeta do meio de ti. Deus não podia dar um profeta se não fosse do meio daquele povo. É como nós, Deus, para dar um profeta, tem que ser um profeta do nosso meio. Isso é, do meio do gentil. Assim, como ele prometeu naquele dia, falando com os judeus, ele diz que Deus ia despertar um profeta no meio deles. E eles teriam que ouvir aquele profeta no meio de ti, no meio dos teus irmãos. É tudo da mesma família. O profeta, em cada tempo, ele manifesta daquela família. Como nós temos a família judia e a família gentia. Então teve o tempo que Deus manifestou na família dos judeus. Levantou todos os profetas que Deus levantou, eram profetas judeus. E quando ele começa a falar com os gentios, então ele começa a levantar
profetas gentios. Ele toma gente do nosso meio. Você sabe que ele mesmo veio do meio dos judeus, e ele diz que não há profeta sem honra senão na sua própria terra. É que você não tem honra na sua terra, muitas vezes você não tem honra no seu lar, você não tem honra na sua igreja. Os outros olham e não conhecem os defeitos, que pessoa maravilhosa. Mas onde você vive, eles conhecem tanto boas coisas que você faz, como as más. E é por isso que muitas vezes, entre a família, como Jesus mesmo, não podia ser aceito entre família. Ele orava pelas pessoas, não precisava nem impor as mãos. Mas quando chegava na sua cidade, no seu povo, ele teve que impor as mãos para que as pessoas fossem curadas. Mas quando ele encontrou um gentil, o gentil diz: o senhor não precisa nem de ir na minha casa, manda uma palavra e o meu criado sarará. É bom a gente ver essas coisas que Deus faz entre seu povo, e aquele povo não dá valor. Eles não deram valor a Moisés, aí Moisés diz: o Senhor vai levantar um profeta no meio de ti, dentre seus irmãos. E aí esse vocês precisam ouvir ele. Em outras palavras, vocês não me ouvem. E o que aconteceu com Moisés, se você notar, que Jesus foi como Moisés. Porque a própria Escritura já está assim, ó: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu. Quer dizer, como Moisés. Aí Jesus teve também o seu problema no nascimento, como teve Moisés, a perseguição no nascimento. Veio a perseguição também nos recém-nascidos, no tempo de Jesus. Um dia Moisés se pôs na brecha por um povo sem valor, por um povo que fazia as coisas contrárias à vontade de Deus. Ele se pôs na brecha. Aquilo estava mostrando que quando viesse o profeta, ele ia se colocar na brecha também, entre um povo idólatra como nós. Que os gentios são um povo idólatra. E Moisés se colocou na brecha do seu próprio povo, e aquele povo era mau. Mas ele disse para Deus: o Senhor risca o meu nome do seu livro, se for fazer alguma coisa contra esse povo. Aí veio Jesus e se pôs na brecha, da mesma forma. Eu morro pelo Osmar, põe seu nome aí. Foi Jesus que fez isso. Eles devem morrer, mas eu morro por eles. Porque se eles morrem, não salva ninguém. Mas eu me ponho na brecha, eu morro por eles. Então você tem que ser agradecido agora, porque ele morreu por você. Se você morresse, se eu morresse, não traríamos nenhum bem. Nenhuma pessoa da terra, se morresse, nunca trouxe nada de bom para o povo. A Bíblia diz: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que Deus fez? Ele se fez carne. Deus se fez homem. Se não há um justo, Deus se fez homem. Ali estava o justo. Mas não tinha outro homem justo para poder morrer em nosso lugar, para pagar o preço de nossa dívida. Ele veio, zerou nossa dívida. Você não deve mais. Agora, se você não quiser aceitar seu perdão, você continua com a dívida. Mas se você quiser aceitar o perdão dele, então você não tem dívida, não tem pecado mais. Por isso não há pecado para um filho de Deus, porque Jesus já pagou todos os nossos pecados. Pagou, apagou.
exterminou com tudo. O que eu tenho que fazer é aceitar o perdão dele, aceitar a graça que ele trouxe para nós. Assim foi no tempo de Moisés. Moisés sabia que o povo, a Bíblia chama ele de povo obstinado. É povo mau, que faz coisas ruins de repente. Eles não permanecem com um pensamento correto. Ao mesmo tempo, se você faz algo contrário ao pensamento deles, eles te excomungam. E era o que eles faziam com Moisés. Moisés não fazia o que eles queriam porque Moisés era um profeta. E você não espera, se Deus mandasse um profeta para nós, que esse profeta ia fazer o que nós queremos. Que esse profeta ia aceitar nossas opiniões. Que esse profeta ia parar para nos ouvir. Se fosse assim, Deus não precisava mandar profeta. Quando Deus manda um profeta, é porque a coisa está pervertida e tem aquele povo que ouvir somente aquele profeta, aquele homem. E assim foi com Moisés, assim foi com Elias, e assim foi com Jeremias, com Isaías, assim foi com João Batista, e assim foi com o próprio Deus em carne, o que era Jesus Cristo. Deus feito carne, Ele mesmo para nos redimir, porque não havia outro que pudesse morrer no nosso lugar e nos perdoar, tomar nossas dívidas e pagar. Então Ele, Deus, desceu do céu e se fez filho, isto é, nasceu de mulher. Isto aqui é filho, é nascer de mulher. E quando Deus nasce de mulher, Ele é um ser mortal. Quando Ele nasceu de Maria, Ele era Jesus, mortal. Mas por dentro era Deus. A essência era Deus. A alma era Deus. O sangue era Deus. Nós não somos salvos por um sangue judeu, nem sangue gentil, diz nosso profeta. Mas somos salvos pelo sangue de Deus. Deus se fez filho, para que Ele pudesse sangrar. Porque como Deus, Ele é espírito, não pode morrer, não pode sangrar. Ele não podia me livrar. Como Deus, Ele teve que se tornar um homem. Não havia homem justo. Ele se tornou um homem para mostrar para nós que Ele era justo. E Ele podia pagar a nossa dívida. Amém. Então Jesus foi como Moisés. Se pôs na brecha por nossa causa. E eles ouviram a Moisés. Se vocês lerem o livro de São João, capítulo 5, capítulo 6 em diante, aqueles judeus, eles falavam bem de Moisés. Mas eles esqueceram que Moisés falou de outro. É por isso que eu tomei esse título. Ele falou de mim. Vocês falam de Moisés. Jesus podia dizer, mas Moisés falou de mim. Moisés falou que Deus ia levantar um do vosso meio, do meio dos seus irmãos, para poder vocês ouvi-lo. Mas nem assim eles importavam com a palavra. A palavra estava cumprida, quase 2000 anos. Mas Deus cumpriu com aquela palavra. É isso que você tem que ver. Quase 2000 anos, mas Deus mandou um profeta para nós. Deus cumpriu com a sua palavra. Deus falou coisas no início, quando Ele esteve na terra, em Jesus, que as pessoas não entendem. Como que vamos entender um acima de Jesus? Não tem jeito. E quem foi que falou que iria vir um que faria coisa maior do que ele? Então eles estavam falando de Moisés.
E Jesus falando para eles que ele era o cumprimento daquela escritura. Que Deuteronômio 18, 15 a 18 estava materializado. Ele era o irmão dentre os irmãos. Ele era aquele que Moisés tinha dito, como eu. Deus vai levantar um como eu. Isto é, um homem do jeito que vocês estão me vendo. Simples como eu sou. Pesado de língua como eu sou. Deus vai levantar um. E é do vosso meio. Agora, quando Jesus veio, eles não podiam dar ouvido à Escritura. Porque para eles Jesus veio de uma forma errada. Como que Jesus veio? Ele veio de uma tribo onde nunca houve sacerdote, da tribo de Judá. Foi de onde Jesus veio. Aí eles não podiam aceitar aquele ministério de Jesus, porque Jesus não veio da linhagem de pregadores. E eles não sabiam que Deus estava mudando a linhagem. Que agora não era segundo a ordem levítica, mas era segundo a ordem de Melquisedeque. Eles não percebiam isso. Agora, Deus faz coisas, ele avisa na Bíblia. Ele avisou que ele ia vir. Ele avisou que ele ia fazer isto. Mas eles pensavam que ele tinha que vir da tribo de Levi. Mas sendo ele um rei, ele tinha que vir da tribo de Judá, porque o cetro não apartará de Judá. Ele que é o rei, ele que é o governante. Ele veio da forma certa, mas eles não viram aquilo, porque ficaram cegos numa escritura. O homem é do nosso meio. Ele está aqui entre Jerusalém. Mas como pregador, ele não é aprovado por nós. Ele é de outra tribo. O nosso sacerdócio e o nosso sacerdote é da tribo de Levi. Mas olha esse que está aparecendo agora. Vê de onde ele veio. Ele é da tribo de Judá. E vocês veem que o irmão Brana vem e diz que até Judas também era da tribo de Judá. Tudo da mesma tribo. O Cristo é sempre assim, o Cristo e o anticristo. Deus em carne, Jesus, e Satanás em carne, Judas. Mas eles não podiam aceitar a mensagem naquele dia, porque eles tinham uma visão, e Deus veio e cumpriu a sua palavra, mas não do jeito que eles pensavam. Eles pensavam, se vier alguém tem que ser da tribo de Levi. Mas Deus já tinha mais escritura para eles verem que esse que ia vir, ele era rei. Ele tinha o cetro em sua mão. Ele vinha da tribo de Judá. Mas eles não preocuparam com isso, por isso rejeitaram a Jesus. Aí não viram que Jesus veio da forma certa. Até o nascimento de Jesus para eles era duvidoso. Uma virgem conceberá. Você já viu alguma virgem conceber? Essa moça está enganando. Como que a virgem vai conceber? Nunca aconteceu. Mas Isaías 7,14 diz que uma virgem ia conceber. Não diz que jeito. E quando era para ela conceber, ela disse, como será isso? Eu não conheço varão. O anjo disse, você não precisa conhecer varão. O Espírito Santo fará sombra sobre ti. E esse que nascerá de ti será o Filho de Deus. Ele não virá por via sexual. Ele não virá direto da tribo que você pensa de Levi, de uma forma de sangue. Agora era Deus manifestado em carne. E eles não puderam aceitar aquele cumprimento da Escritura. E Deus levantou um profeta? Levantou. Era como Moisés? Era. Até no nascimento, na perseguição,
colocar na brecha, tudo estava ali. Como Moisés, Jesus. Você sabe, Moisés recebeu os mandamentos. Como Jesus foi ao monte, Moisés subiu ao monte, desceu com os mandamentos, com as tábuas, e agora Jesus vai na montanha e desce. Novo mandamento vos dou. Ele desce com os mandamentos, e eles não podiam aceitar. Como que você tem um novo mandamento? Nós queremos o mandamento de Moisés, mas agora era um novo mandamento que estava chegando. Era uma nova pessoa, era Deus manifestado em carne, e eles não puderam ver aquilo. Então, é o que Jesus estava dizendo para o judeu: ele falou de mim. Vocês falam bem de Moisés, mas Moisés falou de mim. Os judeus ouviram isto. Moisés falou de outro, e eles não perceberam. Aí São João 14:12, que nós já estamos familiarizados com essa escritura, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Meus irmãos, ninguém admite que tem alguém que faz uma obra maior do que Jesus. Você pode procurar qualquer crente. Eles ficam falando bem de Jesus, mas Jesus falou de um outro. Jesus não ficou apenas naquilo, ele fazendo a obra, ele mostrando. Não, ele diz, vai vir um. Moisés não ficou só nele, diz, Deus vai levantar um. Jesus não ficou só nele. E diz, vai vir um. E é tão importante isto, o que ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Quer dizer, Jesus está falando de um outro. Eu pergunto, tem alguma igreja, tem algum crente que pode crer nisso? Que pode crer em São João 14:12? Que Jesus não falou só dele. Jesus falou que ia vir um que ia fazer obra mais e maior do que ele ainda. Tinha coisa que Jesus não sabia, e Jesus disse que depois as pessoas iam ficar sabendo. Quando vier o Espírito Santo, quando é que eles pensam que o Espírito Santo viria para nós podermos ficar sabendo de coisas que não poderíamos saber no tempo de Jesus? Mas que Jesus avisou, avisou. Aí vem um profeta, tem sinais de profeta, que um profeta, ele tem o assim diz o Senhor. O que ele fala tem que acontecer. Se não acontecer, ele é um falso profeta. Tudo que Brana disse já aconteceu. Até 1977, que as pessoas têm dúvida, aconteceu em 1963. Quando o irmão Brana falou sobre isso, foi em 1961. Foi em 63 cumpriu. E eles estão ainda em dúvida, achando que não cumpriu o que o irmão Brana falou, que por volta de 1977 terminaria o sistema mundial, introduziria o milênio. Não era o milênio ainda, uma introdução. E você sabe que aquela mensagem que levou Israel para a sua pátria, aquela mensagem já vem uma mensagem introdutória, introduzindo Israel na sua pátria, para depois vir os acontecimentos que todos estamos dizendo que vai acontecer. Moisés e Elias vai vir, mas não veio ainda. Mas acontecimentos já mostraram sinais lá atrás, desde 48, quando Israel voltou para a sua pátria, desde quando Israel já teve a sua moeda, seu dinheiro próprio, já estava cumprindo. E agora o que falta? Falta essa igreja
ter o cumprimento da palavra para o seu dia. Tem coisa que não podia cumprir lá, está cumprindo aqui. Tinha coisa que o próprio Jesus diz: olha, eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Era como dizer: isso vai vir, mas vocês não podem suportar agora. Espera o tempo. Isso passou 2000 anos para Jesus falar estas coisas que eles não podiam suportar no tempo de Jesus. E o que era? Exatamente estas coisas que você vê reveladas no tempo do profeta William Branham. Naquele tempo de Jesus não podia ser falado. Jesus disse que não. Ele diz: mas quando vier o Espírito Santo... Agora, você sabe que no dia de Pentecostes vem os dons. O derramamento do Espírito Santo sobre o povo, em forma de dons para aquela igreja. Mas quando fala que o Espírito Santo ia manifestar, ia ensinar, ele só ensina através de uma pessoa. Deus é mestre através de uma pessoa. Por isso, ele é mestre através de Jesus no seu tempo na terra. Mas ele diz que as coisas que Jesus não podia ensinar naquele tempo, ele ia derramar sobre o povo. O Espírito Santo vos ensinará. Agora me diga, o que eles podem dizer que o Espírito Santo ensinou eles durante as eras? Eles perderam. Eles não tiveram a luz que precisavam ter durante as eras, nem do que os dons espirituais foram derramados no dia de Pentecoste, e através de Pedro já teve um bom ensinamento para a igreja, através de Paulo, um grande ensinamento para os gentios. Mas cadê a mensagem deles? Para dizer: olha, depois que Jesus foi, então o Espírito Santo ensinou isso. Eles não quiseram aprender nem a ordem da igreja, nem a ordem para os dons espirituais. Até hoje eles não querem aprender. Hoje eles gritam em língua estranha na igreja, e não tem interpretação. Hoje eles pulam, eles fazem de tudo o que deveriam ter crescido suas mentes espirituais para poder saber que a manifestação de Deus não seria numa carne para você pular e gritar, mas seria ensinamento, palavra, o mestre, o professor divino, trazendo os ensinamentos para a igreja. E quando foi que ele trouxe? Ele veio trazer, porque tem escritura para isso. Jesus falou de Brana, por isso eu tomei, ele falou de mim. Moisés falou de Jesus, Jesus falou de Brana, Brana falou de nós. Encontra na mensagem? Encontra na Bíblia? Encontra. Por que não admite? Bom, o Senhor Jesus mesmo diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Se parássemos aqui, examina a Escritura. Vocês têm na Escritura vida eterna. Examine a mensagem. Você tem na mensagem grandes coisas, vida eterna. E vocês pensam que é tudo que vocês podem fazer. Mas aí vem Jesus e diz: você examina as Escrituras, e vocês cuidam ter nas Escrituras vida eterna, mas elas falam de mim. Quer dizer, vocês pensam que tem vida eterna, mas essa Escritura que vocês examinam, elas não falam de vocês, elas falam de mim. Ele falou de mim, a Escritura, falava de Jesus. A mensagem fala de Brana, a Bíblia fala de Brana. Ele diz: se eu encontrar o nome do profeta na Bíblia, então eu creio. São incrédulos.
Você sabe que lá atrás não tinha nem Bíblia, e eles creram. Nos dias de Pedro, que Bíblia tinha? Era o Velho Testamento, eram os Evangelhos, e aquilo ali era através dos escribas, e eles creram naquilo. Não adianta você ter a Bíblia hoje, eles não creem. Os verdadeiros crentes do passado creram sem Bíblia. Jó foi um dos melhores crentes, ele creu sem Bíblia. Não tinha Bíblia, não tinha livro. Ele olhava para o céu, ele lia a Bíblia no zodíaco, ele lia a Bíblia no céu. Agora, as pessoas não podem ver essa manifestação. Ele falou de mim, de Brana. Jesus falou de William Brana, mas não adianta, as pessoas não crerem. Jesus falou, vai vir um que vai fazer obras maiores do que eu. Aí você pode pregar e ele fala, não pode, não tem ninguém que faz mais. Não tem ninguém que faz maior, não tem ninguém que faz mais, só Jesus. Jesus falou. Vocês leem a Escritura, vocês querem ter vida eterna nas Escrituras, mas essa Escritura que vocês leem e querem ter vida eterna, elas não testificam de vocês, elas testificam de mim. Ela está mostrando que o sétimo anjo estaria na terra. Nós temos tanta Escritura que Jesus falou do Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem. E Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, também será também nos dias do Filho do Homem. Jesus falou que viria outro tempo de uma mensagem profética, Filho do Homem. Mas quando isso veio, a mensagem do profeta, eles não creram. Até hoje eles têm dúvida se o ministério era do Filho do Homem. Só porque ele disse que ele não era o Filho do Homem. Por certo, o Filho do Homem é Deus, é Cristo. Dentro dele, era o que estava dentro dele. Mas pela própria pregação, pelo ensinamento, eles deveriam saber, Deus está dentro desse homem. O que ele fala, tem cumprido. Amém? Ele falou de mim. Até aqui tudo bem. Agora tem coisas que a gente aplica para o nosso tempo, já repetidas vezes. Mas pergunta e resposta número 12, parágrafo 391. Irmão Brando diz assim, mas desde criança, eu sempre soube que havia um Deus. E soube que houve algo que aconteceu em minha vida. Isto está além de qualquer indagação, meu irmão. Vê? Mas deixe-me dizer isto. Haverá uma mensagem e haverá um mensageiro. Se fosse até aqui, irmãos, a gente para de por que o irmão Brana foi falar mais. Haverá uma mensagem e haverá um mensageiro. Ele era o mensageiro e ele tinha a mensagem do dia. Ele era o último profeta, o último mensageiro, dentro das 7 eras da igreja. E ele vem e diz assim, haverá uma mensagem, haverá um mensageiro. E eu creio, se é para ser um homem, será alguém depois de mim. Vamos dizer que nós não entendemos isso. Vamos dizer que o irmão Brana estava falando dele próprio. Ele ainda disse, se é para ser um homem, será alguém depois de mim. Ele falou isso em 61, na verdade. Logo, em 63, ali estava a mensagem da revelação. Tudo que nós precisamos, nós estamos buscando naquela fonte. Mas o irmão Brana foi claro. Se fosse para falar de um homem hoje, ele falou de um homem. Vamos para não dizer assim, ele falou de mim. Ele falou de um homem. Eu creio, se é para ser um homem, será alguém depois de mim.
Ele sabia que ele era o último. Ele fala aqui, ó, porém, essa mensagem que eu estou pregando é a verdadeira mensagem deste dia, é a última mensagem. Vê você o que eu estou fazendo, irmãos? Estou colocando todos vocês no mesmo lugar que eu estou, porque você está nisto mesmo tanto que eu estou. Vocês são mensageiros desta mesma mensagem. Mas pergunta, fica no ar, por que o irmão Branham disse, se é para ser um homem, será alguém depois de mim? Quem foi que falou? Foi Branham. Branham falou. Agora você tem uma igreja depois dele. Vamos aqui passar para a igreja para vocês nunca ficar olhando apenas para um homem, como diz o irmão Branham. Você não preste atenção nesse pequeno careca. Olhe na mensagem. Então hoje eu tenho que falar a mesma coisa. Não preste atenção a mim, esse careca. Você presta atenção à mensagem. William Branham diz que tem que ter uma noiva. Irmão Branham diz que ela tem o assim diz o Senhor. E você não pode ter dois ao mesmo tempo. Você não pode ter o profeta e a noiva junto, profetizando assim diz o Senhor. É por isso que Deus trabalha com um, leva aquele e levanta outro. Porque ele fala com uma pessoa só, de cada vez. Deus é assim que ele trata. Então ele diz, ela tem o assim diz o Senhor. Estou falando agora de coisas da mensagem que você já sabe, que eu repito sempre nas mensagens. Pérgamo 56. Ela tem o assim diz o Senhor. Ele estava falando que ela tem. Ele estava falando que teria uma noiva. Vocês conhecem isso daqui também? Teria a noiva de Cristo no ministério. Antes do rapto. Teria. Ele diz, claro. 233, perguntas e respostas sobre os selos. Claro. Isto é o que está acontecendo agora. Veja. Porque sem a mensagem dele, a noiva não tem mensagem. A noiva só tem mensagem porque ele tem a mensagem. Ela saiu dele. Ele é a palavra, o produto. Por isso o irmão Branham diz que esta noiva tem que chegar a ser a palavra. Mas qual palavra ela chega a ser? Ela não pode ser uma palavra diferente da revelada. Porque o esposo é a palavra revelada e ela, a noiva, ela é a palavra. Mas aquela palavra revelada, ela não é os selos escondido, ela é os selos revelado. Esta é a noiva. Ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem um ministério, diz o profeta. Certamente, é a mensagem da hora. Veja a noiva de Cristo. Irmão, sempre nós estamos lendo isso. Que as pessoas, elas ficam dizendo que você precisa escutar as fitas do irmão Branham, porque é as fitas do irmão Branham que tem o assim diz o Senhor. Mas você tem que saber que o ministério do irmão Branham, assim diz o Senhor, cumpriu. Tudo o que ele pregou, cumpriu. Agora, essa noiva, ela tem que sair com a mesma mensagem, porque é o ministério, terá a noiva de Cristo, o ministério, antes do rapto. O ministério do irmão Branham foi antes da vinda. Você viu o ministério dele, primeira e segunda etapa, antes da vinda. Quando Cristo veio, formou o ministério da hora, para que nós pudéssemos ter uma mensagem para o arrebatamento. Irmão Branham tinha uma mensagem para Jesus vir, manifestar em carne, que foi nos dias dele. Primeira e segunda etapa, ele teve sinais sobejos para mostrar que Deus estava nele operando. E aí veio Deus em carne nele. Agora, depois desta mensagem, prepara esta noiva, que é a esposa, ela tem um ministério. Cadê o ministério dela? Vem me dizer que o ministério da noiva hoje é só cantar bonito, é muito bonito mesmo, cantar bonito, porque cantar feio é ruim, mas cantar bonito, esse é o ministério da noiva. Não, o ministério da noiva é um ministério, é uma mensagem. Aqui está claro, ela tem um ministério, é a mensagem da hora. Se ela não tomar a mensagem da revelação dos 7 selos,
para dizer assim diz o Senhor. Por isso quando nós pregamos, não é eu que falei que a era terminou. Não, foi assim diz o Senhor em Brana. Não sou eu quem diz que a HM faz parte do nome de Deus. Foi assim diz o Senhor em Brana. E assim por diante. Não sou eu quem digo que um gentio levaria o seu nome. Mas é assim diz o Senhor em Brana. A era terminou. Não sou eu quem digo. É assim diz o Senhor em Brana. Agora o que eu tenho que fazer? Tomar o assim diz o Senhor e mostrar esse ministério. Esse ministério, a noiva não teve nos Estados Unidos. Você já viu uma noiva nos Estados Unidos com um ministério? Assim diz o Senhor. Ela tem que pegar esse ministério e exercer esse ministério. Porque ele já foi. Agora ela tem que mostrar que o ministério está nela. Irmãos, Jesus foi. Mas a igreja tinha que mostrar que Jesus estava nela. Aqueles homens que oravam pelos enfermos, que curavam os enfermos, Pedro e João, o que disseram? Eles provaram que verdadeiramente haviam estado com Jesus. O ministério prosseguiu agora com eles. Assim veio com o irmão Brana. Veio toda a mensagem, toda a revelação. Mas quem pregou a revelação? Cadê a noiva? Ela tem um ministério, é o ministério da hora, é o ministério dos selos, é o ministério dos trovões. Ela tem esse ministério. Cadê? Quem é que está pregando isso? Cadê essa noiva? E hoje, se nós não tivermos o tipo, é até difícil para crer. Que é o tipo... Enoque é o tipo da noiva. Enoque, um homem, provando que a noiva não é grande. Nós pensamos que ela é milhões de pessoas. Milhões é dentro de todas as 7 eras. Mas a noiva do último dia, que ela está tipificada em Enoque, é porque Enoque foi um arrebatado. Isso quer dizer que a noiva viva, que vai ser arrebatada, é uma minoria. É uma minoria, mas ela tem a mensagem da hora. A mensagem que veio depois de Brana. Brana diz que se for para ser um homem, isso será depois de mim. Ele sabia que ele era o 7º anjo. Ele sabia que ele era o último mensageiro. E ele então deixou isto cair para nós. Por quê? É o ministério da esposa. Ela tem um ministério. Aí ele mostra... O quíntuplo, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres. Mas ela foi formada de profetas. Ela é formada de profetas desde Paulo até aqui. Porque os outros não eram profetas, só Paulo era profeta. E aqui Brana era profeta. Tem que se entender isso. Mestres, evangelistas e pastores, isso é correto. Aí a congregação diz amém. Esta é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será? Você tem que dar crédito ao que o irmão Brana fala. O irmão Brana podia ter dito, tão humilde. Ele podia ter falado assim. Mas o que ele disse? Será? Irmão Brana podia ter dito, se é para ser um homem, é o 7º anjo. Mas o que ele disse, se é para ser um homem, será alguém depois de mim. Ele sabia o que ele estava falando, era ministério, o ministério de Deus que viria na esposa. Agora, falar bem do ministério de irmão Brana é maravilhoso. Mas e exercer aquele ministério agora? Porque ela tem aquele ministério. O assim diz o Senhor é o ministério que o profeta teve. Não é o que eu tenho, é o que o profeta teve. Se eu falo para vocês do novo nome Brana, eu falo porque o irmão Brana falou. Foi ele quem disse que Brana quer dizer perfeição. Perfeito, perfeição. HM faz parte do nome de Deus. Foi ele quem falou. Eu não tenho que pregar uma mensagem minha. Alguém diz, bom, eu quero encontrar o irmão Brana dizendo que Brana é novo nome. Você não vai encontrar.
O irmão Branham não falava, Deus disse para ele não falar. Mas ele falou tanto que ficou tão claro. Deus mostrou tanto para ele. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? 7. Ele falou de mim. Mim, a esposa. Mim, nós. Ele falou. Branham falou. A noiva terá um ministério antes do rapto. Esse é o ministério. Antes do rapto. Essa é a hora de mostrar para o mundo esse ministério que as pessoas estão chocando com ele. Eles deveriam perceber, é assim diz o Senhor. Mas Jesus falou, os profetas disseram, Moisés falou a meu respeito, mas eles não creram. Branham mostrou isso. Jesus falou a respeito do 7º anjo. Aquele que crê em mim. Mas nos dias da voz do 7º anjo, a coisa seria revelada. Quer dizer, já aconteceu. Ele falou de mim. É isso que irmão Branham, que Jesus estava dizendo. É isso que a noiva hoje tem que dizer. Ele falou de mim. Ele falou que será muito humilde esse ministério. Com tanta dificuldade, sem força, você encontra um Abraão sem força. Você não encontra um Abraão moço. Você encontra um Abraão sem força, crendo. E por ele crer, Deus mudou ele e deu a ele o filho. Você toma uma igreja fraca, sem força, mas crendo. Aí Deus toma esta igreja e vai raptá-la. Mas ele tem que tomar você, tem que tomar do nada. Não é achar que nós temos que fazer um grande trabalho, um grande movimento. Tem as igrejas que tem muita gente, então eles são verdadeiros. Mas você vai ver na Bíblia que não é assim. O tipo não falha, diz o profeta. Enoque é 1, a noiva é pequena hoje. Noé era 8. Irmão Branham diz, aponta para a relíquia dos judeus e também para a igreja, aqueles que vão ficar na grande tribulação, porque Noé navegou sobre a tribulação. E são os tipos que o irmão Branham mostra. Agora, por que não tomarmos esta mensagem e admitir? Por que o povo da mensagem não admite? Ele falou de mim. Pai, eu sei que o Senhor tem falado desta noiva deste último dia. Mas, Senhor, ela é tão sem força, ela é tão incapaz. Como Adão e como Abraão melhor estava, Senhor, sem força, incapaz. Como Sara estava, sem força e incapaz. E o Senhor entrou e fortaleceu, mudou a vida deles. Primeiro, o Senhor tem dado uma mensagem que muda o nosso interior. Nós temos que ser mudados por dentro, mudado a fé por dentro, crer de verdade nessa palavra, ter esta fé perfeita, fé arrebatadora por dentro, até que o Senhor venha e mude nós por fora e leva no arrebatamento. Ajuda esta igreja, ajuda seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Na mais alta colina de Franca e veio morar um certo pregador, e sem saber que era predestinado para fazer a obra do Senhor. Este homem foi por Deus usado e tem na Bíblia representação. Quem comeu o livrinho sagrado, e nós sabemos que esse homem é João.
João que o livrinho tomou e comeu e reprofetizou. Ai de mim se não fosse João que me trouxe a revelação. Na mais alta colina de Franca que HM outra vez se vê, onde se prega uma mensagem santa para um povo que somente crê. E este povo tem terceira etapa, tem novo nome, tem revelação. Este é o povo que não apostata, graças a Deus por nos mandar João. Foi João que o livrinho tomou e comeu e reprofetizou. Ai de mim se não fosse João que me trouxe a revelação. De 94, quando João começou a pregar, eles diziam: este é mais um louco que agora veio nos atormentar. Sua mensagem é bem diferente e nossa gente nunca escutou. Que o novo nome de Jesus é Brana e que o último eleito já entrou. Foi João que o livrinho tomou e comeu e reprofetizou. Ai de mim se não fosse João que me trouxe a revelação.